Provavelmente, em algum momento da sua vida, você viu algumas dessas moscas volantes no seu campo visual. Não sabe o que é mosca volante? Então, olha essa imagem aí. Moscas volantes são mais ou menos essas manchas aí, essas cobrinhas, essas moscas que aparecem no nosso campo de visão do nada e também somem do nada. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais e explicar o porquê que isso acontece. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Então, para a gente entender exatamente o que são essas moscas volantes, é necessário a gente entender a anatomia básica do olho. Então vamos lá? Você vai ver que é tranquilo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos lá, olha essa imagem aí. Primeiramente a gente tem a córnea, que serve para proteger as estruturas que ficam atrás dela e ajuda também a concentrar a luz sobre a retina. Mas é claro, quem tem o protagonismo nessa função é o cristalino, mas já já a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Nessa imagem não está mostrando aí, mas isso daqui ele é o humor aquoso, que fica nessa parte anterior e posterior, que são justamente as câmaras anteriores e posteriores do olho. Elas nutrem todas essas estruturas aí justamente porque a córnea ela não tem irrigação nem drenagem. Após isso, a gente tem a íris, que é basicamente essa área circular do olho. E ela meio que basicamente vai controlar a quantidade de luz que entra no olho e é ela também que dita quais são as cores dos nossos olhos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o olho azulzinho, é porque ela tem pouco pigmento na sua íris. Ao passo que uma pessoa que tem um olho pretinho, ela tem bastante pigmento nos seus olhos. E os intermediários, né, olho verde, olho castanho claro, etc., nada mais é do que um degradê aí de pigmentos. Beleza? Logo atrás da íris a gente tem o cristalino, que a gente meio que falou um pouquinho sobre ele. E ele meio que vai regular o foco em objetos. Essa estrutura que faz aquela clássica acomodação visual. Então, por exemplo, se eu pego aqui um copo e coloco na minha frente, se eu consigo focar esse copo, é justamente porque o nosso cristalino ele está trabalhando. E se eu pego esse copo e coloco mais na frente e esse copo continua focado, quem está trabalhando aí, qual é a principal estrutura que está fazendo essa acomodação visual é o cristalino, beleza? Além disso, a gente tem essa esclerótica aí que está mostrando na imagem, que pode ser chamada também de esclera, que é essa parte branquinha do nosso olho. Ela tem algumas funções estruturais e de nutrição também, mas eu não vou entrar muito em detalhe porque não cabe aqui nesse vídeo. Além disso, a gente tem esse corpo ciliar aí que faz bastante coisa, ele ajuda na nutrição, ele drena, ele também libera o humor aquoso, e é ele também que tem algumas fibras que favorecem essa contração do cristalino que eu falei aí para vocês, que vão favorecer aí a acuidade visual. A gente também tem a retina, que é uma camada aí posterior que fica dentro dos nossos olhos, e elas têm aí os cones e bastonetes. E esses dois tipos celulares, eles servem aí para transformar o estímulo luminoso que vem aos nossos olhos em estímulos elétricos. E é esse estímulo, né, que hiperpolarizando e despolarizando essas células, enfim, é essa hiperpolarização e despolarização que vai ser interpretada aí pelo nosso cérebro e permitir com que a gente enxergue. A gente também tem essa região aqui que nem está falando na imagem, mas é a mácula lútea, que é uma região onde tem uma concentração muito alta de cones, se eu não me engano, e é essa região aqui onde a gente tem a maior acuidade visual. Por fim, a gente tem o humor vítreo, que é o protagonista desse vídeo. É ele que faz o seu olho ter esse formato esférico. Ele também causa uma pressão constante para manter essa forma ocular e também manter todas essas estruturas que eu citei anteriormente em seu devido lugar. Ela é uma substância gelatinosa, bem viscosa e transparente. Até porque a luz ela precisa atravessar o humor vítreo para chegar na retina e fazer tudo isso que eu falei para vocês lá nos cones e bastonetes, de despolarizar, hiperpolarizar e tal. E isso daí ser conduzido em estímulos elétricos. Agora que você entendeu isso, fica muito mais fácil de você entender o que são as moscas volantes. As moscas volantes, elas nada mais são do que algumas falhas nesse humor vítreo. E essa falha deixa a região do humor vítreo um pouco menos transparente, fica um pouco mais fosca, e por o humor vítreo ficar na frente da retina, ela começa a ser interpretada essa região como algum objeto que está na nossa frente.
Consequentemente, você vai ver aí essas cobrinhas, essas minhocas que vez ou outra aparecem e desaparecem também assim meio que do nada. Quando você coça muito o olho, se você fica muito tempo na água, se você olha muito para o sol, ou até mesmo se, dependendo aí, se você estiver em um lugar onde a claridade é muito intensa e você esteja olhando para uma folha branca de papel, você pode vir a chegar a ver algumas dessas moscas volantes, elas podem vir a aparecer e também desaparecer após você cessar esse estímulo, mas tudo bem. Mas também existem casos em que ela fica aí por mais algumas 3 ou até mesmo 4 horas. Mas o principal fator de risco para que apareça essas moscas volantes no nosso campo de visão é o envelhecimento. Toda essa região que eu citei para vocês, com exceção aí das células nervosas, elas estão em constante multiplicação, porque o nosso olho ele está trabalhando bastante, e essas células elas morrem, aí regeneram outras e tudo mais. Porém, quando a pessoa ela vai envelhecendo, essa capacidade de multiplicação ela vai diminuindo. Aí, dessa forma, a quantidade de moscas volantes que podem aparecer no nosso campo visual, elas aumentam. Uma das pouquíssimas intervenções que existem contra essas moscas volantes é a cirurgia de remoção de humor vítreo e colocar um outro aí nessa região. Porém, esse tipo de cirurgia, né, por ser extremamente invasiva, ela só acontece quando o campo visual da pessoa ela está extremamente prejudicado por conta dessas falhas no humor vítreo. Então, por exemplo, se você tem um ou outro que aparece, depois desaparece e tal, nem precisa procurar atendimento médico, até porque não existe tratamento para isso, não existe remédio que faça diminuir com que essas coisas apareçam. Em resumo, com exceção dessa cirurgia que é extremamente invasiva, não existe tratamento caso você tenha uma ou outra que vez ou outra aparece. Pessoas que têm miopia, elas estão dentro de um grupo de risco que tem uma prevalência maior de aparecer essas moscas volantes. E para finalizar, como eu falei agora há pouco, não existe remédio para isso, tá? Então, caso você esteja vendo algumas dessas moscas volantes, o mais interessante é você tentar cessar o que possa estar vindo a causar essas mosquinhas, beleza? Eu realmente espero que você tenha entendido isso. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, comente aí embaixo que, caso eu saiba, eu vou fazer questão de responder seu comentário. E eu vou ficando por aqui, tá, gente? Um abraço e até o próximo plantão. Fui!